Então, começando aqui na nossa escola de discípulos, eu quero começar falando o significado da palavra discípulo que eu encontrei no dicionário, e a pesquisa que eu fiz foi no dicionário mais simples e comum, para que todos vocês possam encontrar a mesma coisa. O significado da palavra discípulo, número 1, significa quem estuda, ou seja, aluno. Número 2, aprendiz, aluno receptivo a ensinamentos. Número 3, aluno, seguidor disposto a dar prosseguimento ao trabalho, entre parênteses, de seu mestre. 4, seguidor devotado das ideias, conselho ou exemplo do outro. 5, a quinta opção, seguidor convicto de uma ideia, uma virtude, um ideal, etc. Da fé, da honra. 6, religião. Dos evangelhos, cada um dos apóstolos, seguidores próximos de Jesus, aos quais ele transmitiu seus ensinamentos para que o propagassem. Então, o significado da palavra discípulo é tudo isso que eu li aqui, que eu encontrei no dicionário. Amém? Mas agora eu quero fazer a pergunta por que eu devo ser um discípulo? Por que você está na noite de terça-feira sentado nessa cadeira dizendo que quer ser um discípulo? Amém? Por que você precisa ser um discípulo? Assim como Jesus viveu o seu projeto de forma perfeita, nós viveremos o nosso projeto perfeito em Deus, sendo discípulos. O discipulado de Cristo na nossa vida nos coloca dentro do lugar exato que Deus nos gerou para viver. O processo de discipulado, ele precisa estar na nossa vida para que a gente não misture a nossa vontade com a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, o discipulado. O discipulado faz todo mundo sabe aqui que você foi gerado por Deus para algo específico, amém? Tá, então por que a gente se perde no mundão? É por causa que em determinado momento da nossa vida, quando perdemos a autoridade dos nossos pais sobre nós passamos a tomar as nossas escolhas, e é por causa dessas escolhas erradas que nós pecamos, nós escolhemos o pecado, amém? Só que nós fomos criados para nos conectar com Deus desde sempre. E nessa caminhada que nós somos criados para se conectar com Deus, quando nós estamos conectados, estamos fora do projeto de Deus. Aí, quando a gente se encontra com Jesus, se encontra com Deus, na verdade, se encontra com Deus em busca de uma resposta e por preencher algo no nosso interior, Jesus apresenta o molde perfeito da nossa vida. E aí tu vai pensar comigo, pastor, mas Jesus apresenta a mesma coisa para todo mundo? Sim, ele apresenta para todo mundo a mesma coisa. E o que ele apresenta? Aquilo que ele era. Jesus se movia na terra de uma forma. Ele andava de um jeito. Mas algumas características se destacaram na vida de Jesus. E eu procurei as que mais me lembravam, assim, características de Jesus, quando eu lembro do nome Jesus. E eu quero citar 4 características que eu lembro quando toco no nome Jesus. Primeira característica que me vem na cabeça, quando falo em Jesus, eu já me lembro o Filho de Deus. Alguém pensa assim também? Filho de Deus. A segunda característica que ficou muito forte para mim sobre Jesus era obediente para a morte de cruz. Como assim? Quando eu lembro de Jesus, eu fico pensando o tipo de pressão psicológica que ele sofreu para ser obediente a um projeto que Deus propôs, para ele ir até a cruz e morrer nela. Então isso faz eu olhar para ele e dizer, meu cara, esse cara é forte demais. Esse cara é intenso demais, porque tu imagina você nascer com a proposta de um dia ser humilhado e pregado numa cruz. Jesus sabia, você sabia? Jesus sabia que ia chegar o momento dele ser pregado numa cruz. E ele foi obediente até a morte de cruz. A terceira característica que eu lembro de Jesus é cheio do poder de Deus. Alguém cheio do poder de Deus. Por quê? Porque ele operava sinais, prodígios e maravilhas por causa do poder de Deus na vida dele. E a quarta característica que eu lembro de Jesus é o autor das boas novas. Ou seja, Jesus é o autor das boas novas do Evangelho. Não precisa água, viu, Renato? Tá tranquilo. Obrigado.
Se você tem outra característica, você pode acrescentar também. Mas eu me detive a essas 4. Porque a partir destas 4, eu entendo 4 características que eu tenho que viver como discípulo de Jesus. E eu quero dar uma introdução, uma breve introdução ao discipulado. E eu quero deixar uma frase aqui sobre essa introdução, que é a seguinte: o discipulado para mim é a habilitação das coisas do céu na terra. Como assim? Vamos lá. Jesus nasceu, eu já falei para vocês aqui num culto, Jesus nasceu de uma mulher. Por mais que o processo foi diferente, de uma virgem, ele nasceu de uma mulher. Assim como tem um bebê aqui, cadê a nossa neta? Assim como tem um bebê aqui, Jesus nasceu um bebezinho assim. Ele podia estralar o dedo sendo Deus e vir direto na terra e, opa, cheguei, e ninguém ia perguntar de onde é que veio. Ele podia descer na terra com uma identidade no bolso e dizer, ó, eu sou de tal lugar, e todo mundo ia aceitar. Mas não, ele passou por todo o processo humano, sendo 100% homem e 100% Deus. E esse processo todinho que Jesus passou na terra, fez ele nascer, fez ele ser um bebê que precisava trocar uma fralda, dar uma papinha, todo esse processo que nós, pais, e nós também passamos como seres humanos, Jesus passou por todos esses processos. E por causa da forma com que ele passou por todos esses processos, é que ele recebeu a autoridade do céu para operar o que ele operava na terra. Ou seja, Deus deixa muito claro que uma vida reta e íntegra com ele gera poder para nós operar coisas e mover coisas nessa terra. Aí Jesus, sendo o Filho de Deus, ele precisava vir na terra e por ele cumprir todas as coisas de forma exatamente certa, ele consegue receber a autoridade de Deus para, além de ser o sacrifício sem defeito para ser oferecido pelo pecado de todos, ter poder para apresentar o Pai, dizendo para todos nós, galera, esse é o modelo perfeito de se viver. E se vocês viverem exatamente desse jeito, vocês vão receber o mesmo poder que eu tive. Ou seja, como eu falei antes, Jesus está crescendo, talvez ali com uma certa idade, ali uns 12, 13 anos, alguém convidou ele, vamos jogar futebol no campinho da vila de baixo. E ele disse, eu não vou, por quê? Porque eu não posso desobedecer. Eu tenho uma missão na terra, de fazer a coisa exatamente certa. Então nós podemos pegar isso como característica de um discípulo. O discípulo tem a missão de ser obediente e fazer a coisa exatamente como é proposta por Deus. A proposta de Jesus era ser completamente obediente. E quando eu falei sobre a habilitação das coisas do céu na terra, que é a frase que Deus me deu quando eu pensei no discipulado, eu pensei assim, quem é que poderia nos ensinar, quem é que poderia nos habilitar para algo? Quando você vai fazer carteira de motorista, você passa por um processo de habilitação, certo? Você tem que passar por um instrutor que vai te ensinar e no final você vai passar por uma prova que vai te habilitar ou não. Amém? Da mesma forma na escola. Você não passa para o segundo ano se não for aprovado no primeiro. Mas existe alguém que tem que te instruir para te poder entender a matéria e ser aprovado para a próxima série. Amém? Quem aqui nos habilita para ser um discípulo? Jesus. Então nós devemos olhar para Jesus com esses olhos. Somente Jesus pode fazer isso. E foi exatamente por isso que ele, sendo Deus, veio na terra nos ensinar sobre as coisas do céu. Agora nós ouvimos muito sobre ser filhos, herdeiros, ser como Jesus, mas e o poder? E o poder que Jesus operava na terra? Como é que funciona? Recebemos a incumbência de ser imagem e semelhança dos céus, mas não ativamos o poder. E agora eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia comigo no livro de João, no capítulo 14, no versículo 12. E eu estou muito nervoso. Estou tentando. João 14, versículo 12, por favor. Está bem a claridade para vocês aí fazer a leitura? Amém? João 14, versículo 12.
Todo mundo achou? Certo aí? Tranquilo? A Bíblia fala o seguinte, versículo 12: em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. Versículo 13: e eu farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Vamos repetir para você entender quem que está falando e o que ele está falando. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Tu pegou o que ele está falando aqui? Aquele que crê em Jesus vai fazer as mesmas obras que ele fazia. E ele ainda acrescenta, e as fará maiores, pois estou indo para o Pai. E eu farei, estando no Pai, tudo o que pedirdes em meu nome. Ou seja, ele vai sair daqui para ir para o Pai, e ele está dizendo, estando lá, eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Como é que Jesus viveu a vida na terra? Ele viveu a vida na terra glorificando o Pai com a vida dele. E agora ele está dizendo que se nós tomar essa autoridade que ele está distribuindo para nós, nós vamos fazer o que ele fazia e coisas maiores. E que se nós precisarmos de uma ajuda, é só para nós pedir para ele. Porque ele vai liberar, por quê? Porque nós vamos dar continuidade naquilo que ele fazia, que era glorificar o Pai com a nossa vida. Pergunto para ti nessa noite, o que você fez nessa semana que glorificou o Pai? Vou mais longe ainda. O que você fez nessa semana que você tem certeza que não glorificou o Pai? A vida de um discípulo tem que ser uma vida como a de Jesus. E a vida de Jesus glorificava o Pai o tempo todo. E Jesus está dizendo aqui que nós podemos fazer o que ele fazia ou coisas maiores. Cara, eu tenho algumas coisas para fazer que Jesus podia fazer. Por exemplo, eu queria descer lá no meio da pior vila, da vila mais humilde da nossa cidade, bater palma, gritar na casa de todo mundo, quem está com falta de comida aí? E eu queria sair distribuindo comida para o povo. Quem mais gostaria de fazer isso? Eu gostaria de entrar no Hospital Conceição, no Hospital Cristo Redentor, qualquer hospital, na ala das crianças que estão doentinhas, e declarar para todo mundo, está todo mundo curado em nome de Jesus, porque Jesus tinha poder para fazer isso, e ele está dizendo que nós também poderíamos fazer isso. Eu gostaria de fazer isso daí. Quem mais? Quanta coisa você gostaria de fazer que você sabe que tem que ser feito, que é uma justiça? Que você pensa, se nós tivesse poder para fazer isso, nós faria. E sabe por que a gente não tem poder para fazer isso? Porque a gente fala que crê, mas não vive como quem crê. Quem vive como quem crê, vive com o coração policiado. Porque eu creio que existe o Maragogi, o Caribe brasileiro, eu creio. Agora, para mim saber se aquilo lá é verdade, eu vou ter que pegar um avião daqui, ou um carro daqui, chegar lá e me deitar naquelas águas lá para dizer que é verdade. O discipulado está te convidando para não mais ouvir uma palavra e ir embora com uma informação, está te convidando para sair daqui e se jogar nos rios do Senhor para viver a verdade do Evangelho. Está te convidando para você olhar para você mesmo e encontrar aquilo que está fora do lugar que Deus não se agrada talvez dentro de você, e dizer, Deus, se isso aqui não faz parte desta vida perfeita contigo, eu quero excluir da minha vida. Aquele que crê vive a proposta de vida de Jesus. Por crer, fará as mesmas obras e ainda maiores. Por que maiores? Porque terá mais tempo, mais gente e mais recursos. Jesus passou 3 anos na terra e formou um número de pessoas. Com 30 anos, você na terra formando discípulos, quantos discípulos você formaria? Você já parou para pensar que quando ele fala, farão obras maiores, é forte demais, mas ele está dizendo, cara, acredite, vão fazer. Só que tem o mesmo compromisso que eu. Para quê? Para quando vocês pedirem alguma coisa para mim, eu poder fazer. Por quê? Porque vocês estão vivendo que nem eu vivi na terra. Vocês estão fazendo como eu faria na terra.
Pastor, isso é forte demais e também difícil demais. Eu sei. É por isso que a gente está na escola de discípulos. Para a gente sair por aquela porta ali, entendendo que se eu fizer de um jeito, eu tenho tal colheita. Se eu fizer de outro, eu tenho outra. Queremos colher um poder, e para colher esse poder, temos que olhar para a vida de Jesus e viver o que ele viveu. E eu não estou falando, sabe, viver de uma forma que você ordene uma coisa e ela aconteça. Eu estou falando das renúncias que ele renunciou. Toquei nesse assunto hoje, eu não sei com quem ali em cima. Acho que foi com a Josi ou foi na rádio. A respeito de Jesus não ter casado. Foi na rádio? É que a minha cabeça está desse tamanho. Você nunca se perguntou se isso é uma coisa legal e Deus permite para nós? Sabe por que ele não casou? Porque ele tinha que mostrar para os solteiros que é possível uma vida de santidade. Você está entendendo o quão forte, profundo e intenso é esse ensinamento? Ele está dizendo, eu farei tudo o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado. Ou seja, eu farei o que vocês fizerem pela motivação certa. Eu farei o que vocês quiserem, se vocês estiverem pedindo pela motivação certa. E, irmãos, quantas vezes nós oramos com motivações erradas? A própria Bíblia fala que nós não sabemos orar. E quantas vezes nós, pela motivação errada, deixamos escapar dos nossos dedos aquilo que Deus poderia fazer e que diz na palavra dele que vai fazer e que tem poder para fazer. Tudo tem a ver com a motivação. E aqui ele está dizendo que o Pai será glorificado, ou seja, Deus continuará a ser mostrado ao mundo através de vocês. Então a introdução ao discipulado nada mais é que a autoridade do céu na terra. Um poder que vem para a nossa vida a partir de obediência. Lembre, toda vez que você desobedecer qualquer coisa que Jesus pede ou a Bíblia manda, você está pegando a sua carteirinha de discípulo e jogando no chão, dizendo que ela não vale nada. Ontem eu fui no banco, falei para a Josi sobre isso daí. Banrisul aqui da Alvorada. Longe, né? Mas se eu fosse lá, ia valer isso aí que aconteceu. Estou parando na fila, assim, para fazer um depósito. E aí, quando vê, tá aquele filão de gente, 2 filas, e eu, cara, 2 filas, uma é para atender no balcão, outra é para atender no caixa, e eu levei um livro, esse livro aqui. Daí estou eu na fila daí. Quando eu vi, chegou um cara fazendo a triagem na fila, sabe aquele cara que vem perguntando os motivos na fila? Daí ele chegou aí e perguntou assim, amigão, para que é para ti? E eu falei, eu tenho que fazer um depósito. E até eu falei o valor do depósito, e ele deu aqui para mim, ó, vem cá. E aí, eu comecei a passar do lado de todinha a fila. Daí ele chegou na porta do coisa ali, do banco. Aí ele pegou e falou, pode passar, porque a fila do caixa não tinha, era para outros setores dentro do banco. E aí eu tenho uma carteira, minha carteira de polícia do céu, vocês já viram? Eu tenho uma carteira de polícia do céu, porque o pastor Cacá também tem. E ela tem um brasão, assim, que foi que salvou nós aquele dia na barreira. Tu não pegou, Ju? Tu não pegou pra ti? Não. E aí, na hora que eu vou passar na porta, eu botei o celular e fui passar. E dei uma trancadinha. Pensei, o que pode ser de metal? Aí eu pensei na carteira. Abri minha carteira e mostrei minha carteira assim, baita polícia. Aí eu larguei a carteira e ele deu aqui pra mim, ó. Tu não tá armado, como eu disse, tu não tá armado. E eu falei, não. Mas por causa de um brasão federal, ele achava que eu era uma autoridade dessas autoridades. É assim que funciona, Ronei? Né? O cara fez o sinal. Imagina eu com essa carinha aqui de anjo. Não entraria? Não, né? Não entraria, passaria para eles. Certo, não, tudo bem. Mas ele perguntou por quê? Porque eu apresentei uma carteira que eu apresentei para ele, não com a intenção de pagar uma de polícia, mas porque tinha ferro, isso aqui é ferro. Daí eu perguntei, será que é isso? E aí ele pegou e perguntou, tá armado também aí? E eu falei, não, não tô. Então, por que eu estou falando tudo isso? É porque nós estamos aqui hoje no discipulado em busca de uma habilitação para nós sair por aquela porta e levar o nosso ministério junto com a gente. Porque vocês já pararam para pensar, irmãos, que existe uma diferença entre sermos cristãos e sermos discípulos?
Porque cristão, nesse momento, está cheio de gente aí dizendo, eu sou cristão, eu sou cristão. Agora, quais são os discípulos? Está cheio de gente dizendo que é cristão e crente. Crente não adianta, cara, porque os demônios também creem, tremem. Agora, é o discípulo que tem autoridade e poder para abrir portas e fechar portas e mover o sobrenatural de Deus. E hoje tu está aqui para aprender sobre ser um discípulo. Só que de lambuja, quando tu decide ser um discípulo, tu se torna uma pessoa muito melhor. Tu é totalmente transformado no teu interior. Por quê? Porque tu está pegando tudo que tem dentro de ti, botando para fora e colocando Jesus na tua vida. Quem não gostaria de ter um Jesus morando junto com a gente? Ah, eu estou com fome. Ah, mas já fechou os mercadinhos tudo. Jesus, tem uma garrafa de água na geladeira se tu quiser fazer alguma coisa. Coca. Quem não gostaria? Quem não gostaria daquela hora de dor de cabeça? Não tem remédio aí? Não, não tem. Vamos ver se tem alguma farmácia 24 horas. Jesus, bota a mãozinha aí. Vocês estão entendendo? Quem não gostaria de ter um Jesus por perto? E por que Jesus tinha poder? Porque ele era comprometido. Comprometido com as coisas do céu. Comprometido com Deus. Nos perdemos pela falta de um conhecimento básico sobre o assunto. Ser cristão, crente é uma coisa. Ser discípulo é outra. Cristão é uma declaração de fé ou que você crê. Você crê, como eu falei antes, eu creio que exista um lugar. Agora, para mim saber e experimentar esse lugar, eu vou ter que ir até esse lugar. E eu quero que você tenha isso na sua mente. Crer é você ouvir falar de algo e acreditar. Agora, viver isso te faz um discípulo. Viver isso é que parece o discípulo. Entende? Fazendo essa, eu não sei como é que fala a palavra, mas fazendo essa comparação. Crer, você recebe uma informação e acredita. Agora, ser discípulo é viver. Viver a situação, viver a situação ali proposta. E a evangelização nos mostra Deus e nos faz crer. E essa evangelização, ela primeiro nos traz boas novas. Então, você está sentado aqui porque um dia alguém te falou de um Deus que podia fazer todas as coisas, e talvez você estava vivendo um momento difícil da sua vida, e você acreditou que esse Deus tinha poder para mudar vidas, porque alguém que você conhece teve a vida mudada por esse Deus, e você veio e esse Deus fez. Você crê e Deus fez. Por quê? Porque Deus faz. A Bíblia mostra Jesus mostrando para nós, além de uma proposta, ele nos mostra uma forma de viver. Só que a gente se detém na proposta do quê? Da mudança de vida. E é ótimo isso. Deus está aqui para mudar a tua vida mesmo. Agora, depois que tu tem a tua vida mudada, tu já parou para pensar qual é a proposta de Cristo? A proposta de Cristo, quando você entra a primeira vez na igreja, levanta a mão, você declara Ele como? Como? Senhor e Salvador da tua vida. Tá, Senhor e Salvador. Só que a gente geralmente fica só com a parte do Salvador. A gente pega só a parte do Salvador e eu sou salvo. É? Sou salvo por quê? Porque Jesus me salvou. Tá aí, como é que faz agora a partir dele te salvar? Agora deveria ser aplicado o senhorio. E o senhorio é a parte onde você abre mão da vida que tinha para viver a vida que ele te propõe. Estou falando essas coisas para pessoas que já sabem sobre isso, amém? Mas eu também quero que pessoas apliquem isso. Talvez tu tenha alguém que convive contigo, que vive contigo, que não tem ideia. Por que vai na igreja? E eu quero que tu saia daqui, depois a gente pode disponibilizar todo esse material lá no grupo. Eu quero que tu saia daqui, pessoal, entendendo que o chamado dessa noite não é para te ser só mais um simpatizante de Deus e ficar olhando só para as mãos de Deus e para aquilo que Deus vai te dar. Deus não quer mais que você fique no nível do filhinho pidão. Deus quer que tu seja o filho maduro, que ajude a sustentar a casa,
O Senhor quer que você se coloque numa posição onde Ele possa dizer, eu posso contar contigo? E tu vai dizer, pode, Senhor. Então eu vou te enviar. Muitos de nós sentem queimar no coração e queremos fazer alguma coisa para Deus. Mas para fazer alguma coisa para Deus, meu irmão ou minha irmã, você precisa ter um compromisso com esse Deus que você quer fazer essa coisa. Você precisa passar por esse compromisso. Jesus nos apresenta uma filiação. E filiação tem a ver com submissão e obediência. Amém? Ou quem que gosta de dizer, ai, meu filho é um desobediente. Tem orgulho dele. Quem gosta? Ninguém, cara. Agora, o orgulho para nós aí é obediente. E Jesus veio nos ensinar exatamente sobre isso. Ó, sabe qual é o jeito que o pai gosta? Como? Sendo obediente. E a gente entra em culto, sai de culto, entra na igreja, sai da igreja, recebe bênção, vai para casa, coloca no grupo que o culto foi uma bênção, e tem sido bênção mesmo, mas você já parou para pensar que o principal do culto aqui nessa noite do culto aqui e todos os cultos, é você aprender e não te emocionar. Porque as igrejas estão cheias. O Senhor me mostra aqui, e eu acredito, e não é mentira, que tem alguém que está com tal problema. Profetada. Ah, pelo amor de Deus. Tu não precisa de profetada. Tu pode ter certeza. Tu não precisa ficar levantando teu ouvidinho dizendo, Deus, fala comigo. Deus está falando contigo, meu filho. Eu te gerei para ser discípulo. Eu te gerei para te dar uma resposta neste tempo. Como é que eu faço isso? Sendo igual ao teu irmão mais velho chamado Jesus. É isso. O Senhor está convidando a gente para um mais profundo. E eu vou dizer uma coisa para ti, nos próximos dias vão separar os homens dos meninos. Por quê? Porque vai ter gente talvez que chegou ontem, que vai direto para cima por causa do compromisso. E vai ter pessoas talvez que, eu não vou dar resposta nenhuma. Eu não vou me entregar mais. Por quê? Porque para mim tá bom assim, beleza. Vamos todo mundo junto para o mesmo lugar. Só que uns vão numa posição maior. Uns vão puxando o bonde. Por quê? Porque entenderam o discipulado. Você quer ser um desses? Parece prepotente da nossa parte, né? Mas eu quero, velho. Eu quero, mano. Eu quero fazer mais para Deus. Eu não quero ficar naquela coisa assim, Deus, se precisar eu vou. Não, eu quero pular na frente do altar e dizer, Deus, eis-me aqui, envia a mim, seja para o que for, porque o mais velho já me provou que mesmo que seja uma cruz, mesmo que seja uma tumba, tudo se resolve ao terceiro dia. Tudo se resolve ao terceiro dia. Tu tem noção que Jesus veio nos ensinar que nada está perdido? E será que a gente acredita desta forma? É complicado, né? Eu quero entrar um pouquinho na história. E essa história é a história da igreja. Eu estou lendo esse livro, Panorama da História Cristã, aconselho do tio Nando Hernandes Dias Lopes. Tem mais alguém que já leu? Glória a Deus, Wesley Hernandes Dias Lopes. E essa é uma obra que ela fala de toda a trajetória da igreja, desde o Antigo Testamento até há pouco tempo atrás, assim, até onde foi escrito o livro. Todos os grandes momentos da igreja. Então, fala de avivamentos, País de Gales, Rua Azusa, tudo mais. Eu parei aqui quando a igreja está em Roma. E quando eu cheguei aqui, eu comecei a ler a leitura a partir do momento que Nero tocou fogo em Roma. Quem aqui já ouviu essa história? Se você não sabe o contexto dessa história, eu vou explicar para vocês. Jesus viveu, e quando Jesus morreu e ressuscitou e nos incumbiu desta palavra que ele nos colocou aqui, ele partiu e os discípulos começaram a se movimentar. Começaram a pregar, começaram a ensinar o que eles aprenderam, e só mataram Jesus por um motivo. Na verdade, dois. Por poder político e econômico. O medo daquelas pessoas é que Jesus formasse um exército. O medo sempre foi, dos movimentos da Bíblia, sempre foi de um tomar o território do outro. Sempre foi isso. Eu acho que é uma característica muito forte no meio dos homens. Eu confesso que eu sou um pouco assim. E aqui Jesus, ele está passando por um... Aqui Jesus já tinha passado, e agora já está os discípulos dando respostas. Livro de Atos, depois dos evangelhos. E eles estão pregando o evangelho. Aí Nero, que era um maluco, diz que ele era maluco. 18, mano. Já ouviu falar do cara? Louco.
Diz que no dia que ele tocou fogo em Roma, ele se vestiu com uma roupa de artista e diz que ele tocava um violino, uma harpa, cantando canções dos teatros daquela época, como quem fazia de conta que não era nada a ver com ele. E diz que dos 12 bairros que pegaram fogo, 8 foram devastados, 4 foram privados. E quem é que morava nesses 4 bairros? Os cristãos. E por causa disso, ele atribuiu aos cristãos todo aquele rebuliço. E aí aqueles homens que eram fiéis a Deus, que por ser fiel não foram atingidos pelo fogo, passam a ser perseguidos. E diz que durante a noite em Roma, na reconstrução, eles lavavam os homens com pinche e usavam eles como tocha a todo aquele que não negava Jesus. Você já ouviu falar dessa história? Isso era discípulos, os homens não negavam. E diz que começou uma perseguição da igreja, começou a se dispersar a igreja, e a igreja se espalhou por causa disso. E essa igreja foi se espalhando, e o evangelho foi se espalhando junto. Aí a gente olha e pensa que o que Nero fez foi uma atrocidade, tocou fogo em Roma e colocou a culpa no crente. A gente pensa, né? A gente trata isso como uma injustiça, amém? E tu não consegue ver isso como um propósito? Para o evangelho se espalhar? Então, discípulo, a gente não lamenta mais pelo que a gente perde. A gente não lamenta mais pelo que acontece na nossa vida. A gente glorifica a Deus por tudo, porque se Deus está nos arrancando de um lugar, mesmo que a nossa casa pegue fogo, mesmo que a nossa casa caia, mesmo que com violência a gente seja arrancado de um lugar, Deus está nos colocando no lugar que Ele quer que a gente esteja quando a gente é discípulo. Ser discípulo não é mais murmurar, mas entender. Ser discípulo não é mais fugir, mas enfrentar. Ser discípulo, cara, significa você não ter mais as tuas vontades, aquelas, sabe? Mas você olhar e perguntar, qual é a tua vontade, Deus? E eu vou te contar uma coisa que tu talvez até tá com medo. Geralmente, Deus olha para a tua vontade e Ele encaixa com a dele. Ele não te deixa mal, cara. Gosta de tocar bateria, né, Ed? Deus te coloca num projeto para te tocar bateria pesadão. Quem gosta de tocar instrumento? Deus ainda coloca tu a servir num lugar para tocar. Tem gente que gosta de várias coisas que Deus colocou vocês lá para fazer. Fotografar. Enfim. Quando você está alinhado com Deus, Deus dá um jeito de fazer as coisas se encaixar do teu jeito. Agora, quando Deus permite que as coisas não aconteçam do jeito que você esperava, a tua resposta tem que continuar sendo a mesma. A história conta que esses caras que fugiram, mas não negaram. E os que foram pegos não negaram, mesmo que queimados vivos. Ou seja, a igreja foi marcada por uma perseguição de 54 depois de Cristo até ali o ano de 300. E toda a pessoa que entrava no lugar do imperador da época, ele vinha com violência contra o cristão. Por quê? Porque o cristão, ele tinha poderes de multiplicar, o cristão vivia experiências sobrenaturais com Deus, e eles achavam que aqueles cristãos eram uma ameaça por causa disso. Até que chegou um dos imperadores, chamado Constantino. E em vez de ele perseguir a igreja, ele olhou para a igreja. E ele estudou a igreja. E ele pensou o seguinte, bom, matar não adianta porque eles se proliferam. O que eu vou fazer? Eu vou entrar na onda deles. A partir de hoje, isso em 300 depois de Cristo, a partir de hoje, eu declaro em Roma o cristianismo a religião oficial de Roma. E todos aqueles que forem declarados cristãos terão benefícios por causa disso. Nessa época, ele estava passando por alguns rumores de guerra para invadir o território dele. E sabe por que ele fez isso? Ele fez isso porque ele sabia que com a igreja ele podia reter poder econômico, ou seja, a partir de agora o governo tipo o governo estadual, o governo federal e a igreja seriam a mesma coisa. Eles poderiam usar a igreja para arrecadar dinheiro. E eles podiam chamar o povo para fazer parte do exército deles. Então agora Constantino faz todo mundo se envolver. E agora, aquele povo que se convertia antes, por causa da proposta do evangelho de mudança de vida, agora está se convertendo por quê? Porque tem uma regalia. Porque tem um benefício se converter. E foi aí que a igreja se perdeu. E foi aí que entraram os papas. E foi aí que começou a acontecer um monte de coisa que fez a igreja degringolar. E foi aí que nós chegamos onde nós estamos hoje.
Tem uma história que eu vou colocar na próxima aula, que é uma revolução que aconteceu por um cara chamado Lutero. Mas vai ficar para a próxima aula. O que eu quero dizer aqui é que a igreja só se perdeu a partir do momento que ela não esteve com Deus pela razão genuína. Ou seja, entender a proposta de Cristo, de uma vida eterna, de uma nova vida, e agora estar com Cristo ou ser um cristão por causa do benefício de alguma coisa. Até hoje isso acontece dentro da igreja. Pessoas entram para aquela porta com as suas intenções. Eu quero restaurar o meu casamento, eu quero me livrar disso, me livrar daquilo outro. Você não está errado. Agora, quando tu entender, fique pelo que tu conheceu. E o que tu conheceu? Jesus, o teu discipulador. O modelo perfeito que tu tem que seguir. Fique pelo motivo certo. A igreja não surte os mesmos efeitos nos dias de hoje por causa desta falta de compromisso. Oportunismo. A gente muitas vezes está, cara, pelo motivo muito errado. E eu me avalio seguido sobre isso. Deus, será que eu não estou por causa de toda a história que tu me beneficiou? E esses dias Deus me respondeu, mas beleza, fui eu que te beneficiei. Fui eu que te dei. Não foi um homem que te deu nada. Foi o que eu te dei. Porque quando nós começamos a caminhadinha lá atrás, lembra do Coaberson Rap, que nós cantamos a primeira vez, Juliano? Coaberson Rap, tem um evento de rap que acontece aqui no bairro Rubem Berta. Pensa. Tá ligado, Charles? Pensa. Atrás do palco tinha uma caveira, né? É uma caveira o símbolo do bagulho. Ô, Bocão, tem como cantar um rap pra nós? Tem. Primeira vez que eu ia pegar um palcão grande. Tem. Nós não tinha nada de história no rap. Nós não tinha nada. Tem. Porque Deus falou pra mim que ia levantar a gente pra fazer isso. Isso eu tô falando do rap. Aí eu falei, pai, como é que eu vou fazer agora? Eu vou subir, eu nunca cantei gospel, vou falar de Jesus. Esses caras estão tudo fumando maconha, estão tudo loucos, eles não vão dar bola pra mim. E eu pensei, cara, eu vou morrer sozinho. E eu olho pro lado e penso, não vou mais morrer sozinho. Se é pra me morrer, alguém morre comigo. Juliano, vamos cantar comigo? Que Bocão, eu nunca cantei. Eu nunca cantei, Bocão. Eu nem sei esses bagulho aí. É só tu dizer, palavra! Arena! Quando eu chegar depois de que ele virou profissional, na hora das entrevistas, né? Deu um monte de lugar, né, Ju? O que tu faz no grupo? Eu sou tipo o Marrone. Eu quero pontuar para você, porque nós saímos do nada, de um estado que tinha um monopólio musical, digamos assim, ou eram poucas as bandas que estouraram no nosso estado. Geralmente nós consumíamos produtos do centro do país, porque lá estava o monopólio e o poder sobre essa situação. Mas tinha uma promessa sobre a nossa vida que nós marcaríamos uma geração. Cara, pensa o que nós rodamos nesse Rio Grande do Sul. E tu acha que foi um homem que nos deu? Foi Deus que nos colocou na estrada, portanto, ele pode dizer, vai porque foi eu que dei. E nessa história, era quase impossível ela dar certo. Mas deu, porque foi Deus quem levantou. Então, quando eu falei sobre sondar o coração, volta e meia eu sondo, e eu acredito que seja um mecanismo de segurança para eu não me perder no caminho. Eu não tenho problema de, quando eu subo aqui, errar, pedir perdão. Se eu errei, eu não tenho problema de dizer, cara, eu errei. Eu conversava com algumas pessoas a respeito de umas coisas que talvez eu falei assim, se escapou na minha pregação, na minha última pregação, porque eu fiquei com medo de alguém se ofender com o que eu falei. E não foi uma coisa para ofender alguém diretamente, mas podiam se ofender com a minha história, o meu passado. Então eu vivo tomando conta disso, para não subir para minha cabeça e virar um Nero, achando que eu sou o cara que sei de tudo, quem manda aqui é Jesus. Jesus é dono dessa obra. E a gente tem que se autoavaliar para ver se a gente não se perdeu, porque muitas vezes nós entramos por um oportunismo pelaquela porta, oportunidade de mudar de vida, oportunidade de restaurar coisas, oportunidade de conhecer Deus por uma proposta que Ele podia fazer por nós, e você veio pelo motivo certo, Deus pode fazer, mas permanecer neste lugar tem que permanecer por uma coisa, pelo senhorio de Jesus sobre a tua vida. Jesus tem que ser o teu Senhor. E tu sabe o que significa a palavra Senhor? Significa dono. E tu sabe o que um dono faz com as suas coisas? O que ele quer. Eu faço o que eu quiser com o meu livro, porque eu sou dono dele. Jesus tem feito contigo o que ele quer? Ou tu está dizendo que ele é o teu salvador, mas não quer o pacote de dono? Porque se Jesus é o teu dono, a resposta é diferente na sociedade.
Se Jesus é o teu dono, tu sabe as coisas que Jesus não faria, então você não faz. Se Jesus é o teu dono, é Ele quem manda em você. E se você faz coisas que tu sabe que Ele não se agrada, tu não é dele nada. E logo não tem como você se olhar e dizer, eu sou discípulo. Porque a gente é bem capaz de bater no peito e dizer, eu sou discípulo de Jesus. Quando a Josi converteu, ela dizia, eu sou discípula. Já perguntei para ela, tu é o quê? Eu sou discípula. Lá no início tu falou. O pastor dela dizia lá na época, tu é discípula, eu sou discípula. Estava longe de ser discípula. Estava. Mas a partir do conhecimento a gente se torna. E a gente se torna como? Com uma posição. E quando a gente se posiciona, o que vem a nosso favor, por causa da obediência, vem o poder. E se cumpre a palavra que diz, aqueles que creem em mim, abre parênteses, e vivem como eu vivo, fazem como eu faço, farão as mesmas coisas que eu faço, vírgula, e maiores ainda. Por quê? Porque estão dando continuidade na minha obra na terra, para que o Pai continue sendo glorificado. Sabe aquela pessoa que veio com você na igreja? Ela veio só por uma coisa, é porque ela viu algo de Deus na tua vida. Quer arrastar multidões para a igreja? Quer arrastar multidões por onde tu passar? Entregue toda a tua vida. Porque se uma vida mais ou menos já fez pessoas vir, tu imagina uma vida totalmente entregue na mão de Deus. Discípulos versus simpatizantes. Devemos entender que existe uma diferença gigantesca de quem conhece Deus e quem é discípulo de Deus. Ser um simpatizante, lhe custa ter uma informação. Se você recebe uma informação, você acredita nela. Te contei agora a história do banco, né? Você acreditou nela. Agora, ser um discípulo, ele vai te custar tudo. Porque você vai ter que viver isso e não ouvir uma história sobre isso. Ser um discípulo vai te tirar de uma zona de conforto onde você ouve e vai te levar para um lugar onde você age. Ser um discípulo vai exigir de você uma resposta. Ser um discípulo vai fazer você se mover como Cristo quer que você se mova. Por quê? Porque Ele vai na frente dizendo, vem por aqui que aqui é o caminho. Vem por aqui porque aqui é o caminho. Agora, muita gente abandona quando não sai como queria. Porque estão com Deus, ou dentro da igreja, pelo motivo errado. Podemos vir a Deus pela proposta de uma nova vida, mas devemos permanecer pela vida que Ele propõe e pelo que passamos a ver quem Ele é. Já falei isso, mas estava escrito aqui, eu quis seguir para não fugir muito. Podemos entrar por aquela porta pela proposta do que Ele pode nos dar, mas permanecer aqui nessa casa, você permanece pela vida que Ele propõe você viver. E a vida que Ele propõe você viver, às vezes, vai contra o que você queria. E quando não sai do teu jeito, não sai em busca de um pastor que fale o que você quer ouvir. Porque a palavra de Deus diz que chegará um momento que eles procurarão pastores, porque sentirão comichão nos seus ouvidos, e que falem o que eles querem falar. Tem pessoa que falou, pastor, ali eu acho meio estranho, não tem fogo, não tem umas coisas estranhas. Não, mas tem palavra. E a palavra de Deus tem que ser suficiente. Eu gosto de um reteté. Eu gosto, mano. Eu gosto. Daqueles, sabe, eu gosto. Eu acho bênção. Eu sou da emoção. Mas a gente tem que, depois de pular, dançar, virar cambalhota, botar o pé no chão e recapitular o que a gente aprendeu. Porque é praticando o que a gente aprendeu que a gente vai ter resultado e não o que nos arrepiou. Não é o arrepio que faz a diferença na nossa vida, mas é o que nós aprendemos e colocamos em prática. Se Cristo te convidasse para uma cruz hoje, você iria? Se você ainda pensa em desistir da caminhada com Deus, porque as coisas não estão do jeito que você achava que tinham que estar, me perdoe. Você está pelo que Ele pode dar. E é por isso, talvez, que as coisas não estão dando certo. Agora, experimenta ser um discípulo e entre dentro de uma vida perfeita. Quando você diz, eis-me aqui, eu quero ser um discípulo, o Senhor te pega e te coloca dentro de um lugar perfeito. Tudo que acontecer a partir do momento que você decide ser um discípulo e vive como um discípulo, vai ser perfeito na tua vida. Inclusive uma Roma pegando fogo, dispersando você para ir pelo mundo, para pregar o evangelho a toda a criatura. Agora, entre sofrer sem propósito e sofrer com propósito, eu quero te dar uma dica.
Sofra com propósito. Porque sofrer com propósito tem uma promessa no final. E sofrer sem propósito não te leva a lugar nenhum. Tu pode achar até às vezes assim, eu estou sofrendo sem propósito. Por quê? Porque eu nem sei o que Deus quer fazer. Cara, você sempre vai saber o que Deus quer fazer. Você sempre vai saber o que Deus quer fazer. Por quê, pastor? Porque é só você estar encaixado em Jesus. Se você não está ouvindo, ouça um momento. Se você não está ouvindo Deus direto, porque eu sou a favor que você ouça Deus direto. Sabe aquele negócio dos pastores dizer, mas eu não ouvi de Deus. O cara chega a Deus, ô pastor, Deus falou comigo e é para mim fazer tal coisa. E aí o pastor, cara dura. Eu não ouvi de Deus. Tá, mas é a minha vida, pastor. Ah, mas daí, pastor, e se ele estiver errado? Daí a vida é dele. É ele que vai dar o tiro no pé. Agora, a gente não tem o direito, diante de um Deus que libera o livre-arbítrio, de colocar regras na vida das pessoas. Discípulo não segue algemado. Discípulo segue após Cristo. E outra, com uma cruz. Aquele que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Discípulo segue porque quer. Glória a Deus. E eu consigo, na primeira aula, encaixar que a aula mais forte que Jesus nos deu foi de nos ensinar a morrer. E tem uma história que conta que alguns gregos foram a Galiléia e queriam ver Jesus. Segunda-feira a gente vai estar em Guaíba, tem o ônibus aí que já está lotado, não adianta nem anunciar o ônibus. Glória a Deus, eu estava com medo que não enchesse e encheu. E diante de nós que vamos a qualquer lugar, nós pregadores, pastores, ministros do evangelho que estão aqui, diante de nós que fomos incumbidos de fazer algo para Deus, a gente não se alegra quando a gente chega num lugar ou faz um cartaz. Eu me alegro quando faz um cartaz com o nosso nome, dizendo que a gente vai estar em um lugar dividindo algo de Deus. A gente se alegra, meu. A gente se alegra por quê? Porque eu estou fazendo para Deus. Aí quando tu chega num lugar, as pessoas chegam, vamos tirar uma foto? Vamos, né? Legal isso daí. A gente viveu muito isso. Agora nem tanto, a gente está velho. A gente pensa agora que os guri antigamente tiravam nós para mano, agora nós somos tio. Antigamente nós era mano. Teve um dia que o cara achou que eu era pai do Julianinho, cara, aí acabou comigo. Ô, Juliano, teu filho chama o Julianinho ali. Agora acabou comigo, mano. Isso é que eu era táxi da rodoviária, daí tu entende, né, que eu tava judiado. E a gente fica muito feliz quando alguém vem dizendo, eu conheço a tua história, eu já ouvi sobre você, eu já sei de quem você é, eu quero ouvir mais sobre você. A gente se alegra, né? Só que Jesus nos ensina algo muito profundo. A Bíblia fala lá no livro de João 12, que ali alguns gregos foram para Galiléia por causa de um evento que estava tendo lá. Só que eles foram para lá e ouviram os rumores de um tal de Jesus que estava revolucionando a história, né? E quando esses gregos chegaram lá, procuraram os discípulos mais próximos de Jesus, disseram, meu, queremos ver esse tal de mestre. Por quê? Por causa das evidências de tudo que nós estamos ouvindo falar sobre ele. E diz que os discípulos foram em Jesus e disseram assim para ele, mestre, o pessoal está aí, quer te ver. A resposta que Jesus deu era a seguinte, é chegada a hora de ser glorificado o Filho, de eu alcançar o meu objetivo. Ele está falando que gente de fora está vindo visitar um lugar, procura ver ele, e quando avisam que o povo está querendo ver ele, ele não se gaba por isso. Ele se gaba por viver o propósito perfeito do Pai. É chegado a hora do Filho ser glorificado. Os discípulos que estão lá na hora devem ter pensado assim, o que vai acontecer? Mas alguma coisa grande vai acontecer, né? Aí entra a leitura do versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Continuando. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Esse odeia no original significa disponibilizar ela. Para quem? Para Deus. Fazer o quê? O que Ele quer. Afinal de contas, Ele é o teu dono. Você pega a sua vida e diz, cara, eu não amo ela.
Eu não amo os meus prazeres, eu não amo as minhas paixões. Está aqui, Deus, eu estou te entregando. Por quê? Porque Jesus fez assim. Jesus não falou para os guris, traz isso aí então. Trouxeram o que da Grécia para mim? Tem um presentinho para mim? Tem uma lembrancinha da Grécia para mim? Da Grécia? Ele não fez isso. Ele olhou para os meninos e falou, estão aprendendo? É chegada a hora do Filho ser glorificado. Ou seja, eu vou cumprir o meu propósito. E qual é o teu propósito, Jesus? É morrer. Porque só morrendo eu vou dar o fruto. E eu convido vocês também a morrer para dar fruto. E eu já te digo como é que funciona esse fruto. Quer ter uma experiência de morte? Para saber o gosto de morrer? Experimenta não bater de frente ou ter razão. Abre mão daquilo que tu acha que tu tem o direito, é teu direito. E entrega como oferta para te ver o tipo de satisfação que isso te dá. Entrega ao Senhor aquilo que tu está dizendo, não quero nem saber o que os outros pensam. E pergunta para Deus, Deus, eu abro mão da minha razão para poder mostrar para esse mundo quem tu é? Eu sempre uso a questão do carro, né? A gente corta trânsito esses dias, eu vou confessar mesmo. Tá aqui meu filho, cadê ele? Cadê o Rafa? Tá na escolinha? Eu pequei com meu filho. Tá eu e a Josi e ele. Estamos indo para a escola dele. E eu tô vindo naquela avenida aqui de baixo, que sai aqui na Frederico Dil. Pastor, tu vai te expor, não interessa. Eu vou mostrar para ti que Deus faz e é essa voz que tu tem que ouvir, velho. E eu me lembro que um carro na minha frente não deixava passar e eu tentava de um lado e não conseguia, tentava do outro, ficou me trancando. Tu vai lembrar disso daí de repente, amor? E aí esse carro pegou a esquerda e eu dei um podaço nele assim, saí do lado e eu saí assim, querendo fechar ele, querendo segurar ele no freio, sabe? E eu fiquei muito nervoso. E sabe o que eu estava fazendo nesse dia? Eu estava na semana que eu estava construindo o discipulado, isso umas 3 semanas atrás. Não adianta nada nós colocar a mão em nada dentro da igreja se o nosso coração não estiver de acordo com aquilo que nós estamos colocando a mão. E quando tu colocar a mão naquilo que é de Deus, declare que isso é santo e você tem que ser santo. Você precisa ser separado. E ser separado é se alguém trancar você no trânsito, se alguém tentar te empurrar para um canto, você não ir atrás ou não tentar por causa da tua razão e contra, mas você se manter porque você é discípulo e discípulo dá esse tipo de resposta. Discípulo não se embriaga com o poder que tem na mão. Discípulo cumpre exatamente o projeto de Deus para a sua vida. Discípulo não fica tentando mostrar que sabe. Discípulo só mostra o que o pai manda mostrar. E se hoje tu for para casa, homem e mulher, filho, disposto a ser discípulo, na próxima aula, a tua mãe, a tua esposa, o teu marido vão voltar dizendo, ei, eu tenho uma nova pessoa na minha casa. Por quê? Porque ele está vivendo como Jesus. E Jesus fazia o quê? Servia. Lá em casa a Josi faz tudo. Se eu estou no telefone, eu só olho para ela, na mesma hora ela pega as crianças. A Daia está sempre com nós, ela sabe disso. A Daia também nos ajuda direto sobre isso. Mas será que Deus não está pedindo para mim, daqui a pouco, desligar o telefone, jogar num canto e fazer, não o que eu acho que tem que ser feito, mas o que Ele está mandando eu fazer? E Deus já falou para mim, chega o tempo, meu filho. Está na hora de tu formar os teus principais discípulos, que são os teus filhos. Ontem a gente ficou lá em casa, a gente fica junto, a gente curte estar junto. E ontem eu me policiei o máximo, assim, para tentar dar atenção para ele, e a Josi sempre me ajuda com isso. Faz assim, faz assado. Ela tá chorando lá, vai lá ver o que é. Porque para mim, a obra de Deus é, eu tenho que estar aqui, eu tenho que ter uma palavra, eu tenho que fazer a coisa certa, eu tenho que andar na linha, eu tenho que cumprir a lei, e tá tudo certo, amor, tu cuida da casa para mim. E o Senhor está dizendo, não, meu filho. O chamado de um discípulo, ele não termina em determinado horário. Ele não termina em um limite. Discípulo é discípulo 24 horas por dia. Quem quer ser discípulo tem que estar disposto a morrer para o que quer, para viver o que Deus manda. E se você morrer para o que você quer, que muitas vezes é ter razão, e fazer o que Deus manda, tu vai pedir perdão para o teu cônjuge. Tu vai pedir perdão para o teu filho pela forma estúpida que tu falou com ele e com ela.
Tu vai fazer diferente, cara, porque discípulo faz a diferença. Jesus marcou uma geração, marcou a nossa geração 2000 anos depois. E o Senhor está convidando nós, cara. Quer ser discípulo, meu filho? Quer ser discípulo? Saiu de casa e veio até esse lugar, quer ser discípulo? Pois bem, aprenda, morra para dar frutos. Morra para as tuas paixões e vontades para dar frutos. E entenda que quando você toma postura de ser discípulo, você vai ter que viver integralmente toda a proposta de Cristo. E por viver toda essa proposta de Cristo, o poder do Senhor virá sobre a tua vida para mover coisas que tu não imaginava que ia mover. Eu quero aproveitar esse momento para você, cara, que veio até essa casa hoje em busca do discipulado, em busca de ouvir o Senhor, o que Deus quer para a sua vida. Eu quero te convidar, cara, para fazer uma análise de dentro do seu coração, para dentro do teu coração. Fazer uma análise na tua mente. E pensar se você pensava como foi proposto aqui hoje. Nessas poucas linhas, nessas poucas palavras, eu quero que você avalie se você era uma pessoa que vivia dessa forma. Porque crente você é. Cristão você também é. Agora eu quero deixar bem clara a diferença entre discípulo. O discípulo, ele cuida do que tem no coração. O discípulo, ele bloqueia sentimentos que não condizem com o Senhor. O discípulo, a resposta dele tem que ser diferente. E como é que tudo isso acontece, Wesley? Através de uma metanoia. Essa metanoia faz você olhar uma coisa e dizer: ei, eu estou acostumado a ver isso desta forma, mas segundo a metanoia proposta, a mudança de mente, eu tenho que olhar com outros olhos, e aí começa uma transformação verdadeira na tua vida. É a partir do momento que você diz: tá bem, eu aprendi assim. Tá bem, eu aprendi, eu achava que era assim, mas hoje eu aceito a metanoia proposta pela Bíblia para mudar a minha mente e me encaixar no projeto perfeito que Deus tem para a minha vida, porque Deus tem um projeto perfeito para a tua vida, meu irmão. E você vai viver ele através do discipulado. Talvez tu está retendo coisas e dizendo: não, eu vou reter isso, por quê? Porque eu tenho medo de abrir mão disso, de perder isso, isso aqui é meu. E o Senhor está dizendo: meu filho, libera isso daí, que eu te entrego o poder de um discípulo. Deixa eu te contar a história de um discípulo. Diz que quando foram pegar Jesus, um cara que estava ali junto com eles, tirou uma espada e cortou a orelha de um soldado. E diz que ele fugiu. E diz que foi indagado dele: ei, tu é um deles? E ele: não sou. Tu é assim? Não sou. É claro que tu é. E ele falou: não sou. Nisso, o galo cantou e Jesus disse para ele: cara, antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar. Porque eu te conheço. Só que eu não te abandono e não abro mão de ti. A história conta que depois de algumas experiências, alguns momentos, ele voltou para um lugar e ele foi pescar. E aí Jesus foi lá falar com ele dizendo: Pedro, está de pé a minha proposta para a tua vida. E talvez mais uma vez tu está aqui hoje ouvindo de Deus, está de pé a minha proposta para a tua vida. Porque quando tu olhou para dentro de ti, tu encontrou coisas aí que tu sabe que não deveriam estar. Mas olha só, se tu tomar uma postura, está de pé a minha proposta para a tua vida. E aí diz que passaram isso. Pedro está no lugar em obediência. 40 dias esperando uma coisa, uma promessa. E veio do céu o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a vida de todos aqueles que esperaram por obediência. E diz que quando Pedro teve oportunidade, por causa da obediência, ele abriu a boca e 3.000 se converteram ao Evangelho. Não é eloquência. Pedro era indouto. Não é saber falar. Pedro não sabia. Era a obediência e o poder que ele adquiriu de 40 dias de obediência. Talvez tem pessoas que estão aqui dizendo: eu queria ser usado por Deus, mas eu não sei falar. Hoje tu entendeu. Seja discípulo, porque as tuas palavras são o de menos. O Senhor quer o teu coração, é a tua disponibilidade para você levantar a tua mão, e quando tu levantar a tua mão, Deus fazer o que Ele quer fazer e não o que tu acha que tem que fazer. Diz que passado isso, ele foi num outro lugar, sem medo de ser perseguido. E mais 5.000 pessoas ouviram o Evangelho e se converteram ao Senhor Jesus. E aí todo mundo está olhando e pensando: quem é ele? Que mestre é ele? Olha, ele não tem diploma. Ele não tem diploma. Mas ele é discípulo de Jesus. O que importa para nós aqui hoje é saber que se ele nos chamou e nós aceitamos,
Ele vai fazer do jeito dele e o que ele quiser com a nossa vida. Cara, nessa noite eu queria te convidar para essa metanoia. E nessa introdução ao discipulado, eu quero te convidar para uma avaliação. Porque dependendo do que tu ouviu aqui, talvez você não volte no próximo. Porque conhecer Deus, ser cristão, crer, só te custa reter uma informação. Ser discípulo vai te custar toda a tua vida. Mas serão os discípulos que serão espalhados para pregar o evangelho. Quando Deus falou sobre a igreja de Viamão e sobre o fechamento, sobre os movimentos, Deus falou que era tempo de discipulado. E não era discipular pessoas para mim. Tá cheio de igrejas aí que fazem discípulos que idolatram o homem. Não, cara. Eu quero que você enxergue somente Jesus aqui. E por favor, se você vê eu falando uma coisa e não vivendo ela, procure alguém que faça isso. Não permaneça comigo. Não fique comigo, cara. Não fique. Não fique. Agora tome cuidado para ver se a sua mente não está cauterizada e me olhando de uma forma. Porque daí o problema não sou mais eu, o problema é você. Ser um discípulo de Jesus significa ouvir o Pai. Se tu está ouvindo o Pai, faça o que o Pai tem mandado você fazer.